pós-graduado em Gestão de Políticas de Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal do Brasil, pós-graduado em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, ou Nova de Lisboa, mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito Nova de Lisboa, doutorando em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Nova Lisboa. Experiência profissional: comandante de esquadra de competência genérica e especializada, Trânsito e Investigação Criminal, de julho de 92 a julho de 96. Chefe de área de Administração e Finanças, de julho de 96 a dezembro de 97. Comandante de Divisão Policial, de janeiro de 98 a setembro de 2001. Chefe de área de Operações e Segurança, em acumulação, de janeiro de 99 a setembro de 2001. Diretor de estágio do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, no ano letivo 2001 e 2002. E diretor de ensino e docente do mesmo instituto, de 2002 a 2012. Diretor adjunto do Instituto, de outubro de 2002 até o presente momento. Ele é autor de diversas publicações científicas. Convidamos também o primeiro palestrante, o professor doutor Manuel Monteiro Guedes Valente, que é diretor do Centro de Investigação e professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal. Manuel Monteiro Guedes Valente é pós-graduado em Gestão de Políticas de Segurança Pública pela Academia Nacional de Polícia Federal do Brasil, e licenciado em Ciências Policiais pela Escola Superior de Polícia. Mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Pós-graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Doutor em Direito na especialidade de Direito Penal pela Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito. Diretor do Centro de Investigação e professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e professor auxiliar da Universidade Autônoma de Lisboa. Tem ainda desempenhado as funções de docência universitária em cursos pós-graduados, conferentes e não conferentes de grau acadêmico na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, na Faculdade de Direito na Universidade Nacional de Ensino à Distância de Madrid e na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal do Brasil. Investigador do Rácio Lege, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Direito, investigador colaborador dos Direitos Humanos, Centro de Investigação Interdisciplinar da Escola de Direito da Universidade do Minho. Tem desenvolvido e participado em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, sendo ressalvados projetos levados a cabo pela Universidade de Salamanca e Universidade do Minho. Membro do Grupo de Investigação de Excelência pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, Espanha. Membro fundador da Portuguese Security Studies Network e membro do Conselho Consultivo do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Fundador e coordenador científico da Politeia, revista do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, e diretor executivo da Galileu Revista de Economia e Direito. É membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Ciências Policiais, de Direito Penal e Criminologia, em Madrid e Buenos Aires, e da Revista Portuguesa de Ciência Política do Observatório Político, em Lisboa. Coordenador de várias obras científicas, de seminários, de congressos nacionais e internacionais, assim como tem proferido conferências em universidades e instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras. Autor de inúmeros títulos jurídicos, mais de 100, publicados em Portugal e no estrangeiro, Brasil, Espanha, Itália, Cabo Verde, nas áreas do direito penal, do direito processual penal, do direito penal europeu, do direito de menores e da segurança interna. Convidamos o segundo palestrante da manhã, o professor doutor Guilherme Cunha Werner. Professor Guilherme Cunha Werner é professor da Academia Nacional de Polícia, delegado da Polícia Federal, pesquisador convidado do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal, professor da Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Federal, na Escola Superior de Polícia, nos cursos de pós-graduação na área de Teoria Geral da Polícia e em Políticas de Segurança Pública, bem como nos cursos de formação profissional na área de Teoria Geral e Polícia Judiciária. Bacharel em Direito e em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-graduação em Direito Penal e Econômico Europeu pelo IDPE da Universidade de Coimbra, na área de
criminalidade organizada e lavagem de ativos. Mestre em Ciência Política com pesquisa na área de criminalidade organizada transnacional. Participou do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino da Universidade de São Paulo, em Ciência Política para Relações Internacionais. Doutor em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Convidamos o terceiro palestrante, o professor mestre Sandro Lúcio Desan. O professor Sandro Lúcio Desan é coordenador da Escola Superior de Polícia da Polícia Federal. Mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, doutorando em Ciências Jurídicas Públicas pela Escola de Direito do Minho, em Portugal, professor de Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais em faculdades e cursos preparatórios para concursos públicos, professor da Academia Nacional de Polícia e do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Polícia da Polícia Federal. Pesquisador não permanente do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, em Lisboa, Portugal. Autor de livros e artigos jurídicos, dentre os quais Ilícito Administrativo Disciplinar, da Tipicidade ao Devido Processo Legal Substantivo, pela editora Juruá, Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar, primeira e segunda edições, também pela Juruá, Ilícito Disciplinar em Espécie, Comentários às infrações previstas na Lei 812, também pela Juruá, e Direito Administrativo Disciplinar, Princípios Fundamentais, Direito Material e Direito Processual, em 3 volumes, pela mesma editora. Delegado de Polícia Federal, coordenador da Escola Superior de Polícia do Departamento de Polícia Federal. O quarto palestrante da manhã, temos o doutor Flávio Cardoso Pereira. Doutor Flávio Cardoso Pereira é promotor de justiça no estado de Goiás. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, é promotor de justiça no estado de Goiás desde o ano de 1994. Nos últimos anos, trabalha principalmente com os seguintes temas: combate à corrupção, investigação criminal, criminalidade organizada, infrações policiais, entregas vigiadas, equipes conjuntas de investigação criminal, lavagem de capitais, terrorismo, cooperação jurídica internacional no âmbito penal e teoria geral da prova penal. Convido todos os palestrantes, componentes da mesa, por favor, para tomarem assento. Fazemos menção nessa oportunidade da presença conosco do professor Dr. Sebastião José Lessa, ex-corregedor-geral da Polícia Federal aposentado, advogado em Brasília, autor de diversas obras jurídicas de processo penal e direito administrativo disciplinar. Também conosco nós temos a participação ativa da Polícia Militar do Distrito Federal, nas pessoas dos policiais Edson e do Major Antunes, que é o chefe do gabinete do Subcomando Geral da Polícia Militar. Já passo a direção dos trabalhos ao coordenador. Bom dia para todos, caros colegas desta mesa de trabalhos de hoje, senhores professores, senhores alunos, autoridades administrativas, caros amigos. Esta mesa de hoje é dedicada à temática da criminalidade organizada transnacional. Eu vou propor que fale, em primeiro lugar, pela ordem, como está aqui, aliás, no programa, o Dr. Manuel Valente, seguido depois do Dr. Guilherme Werner, e nessa oportunidade faremos um intervalo para coffee break, seguindo-se depois os restantes palestrantes. No final, dedicaremos o período necessário a momentos de perguntas e de intercâmbio entre os membros da mesa e os senhores participantes. E sem mais demora, eu passaria já a palavra ao Sr. Dr. Manuel Valente.
Muito bom dia a todos. Permitam-me que cumprimente primeiro a mesa na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Helder Valantias, Intendente e Diretor Adjunto do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Também uma palavra de saudação à plateia, poucos mas bons, como costuma dizer, uma palavra amiga à minha querida amiga Cristina Zakzeski, ao meu caro amigo Célio, e aqui cumprimentar a ADPF, na pessoa do Dr. Célio e da Patrícia, uma vez que não está cá o Dr. Márcio Leôncio, porque foram as peças fundamentais para que este evento se realizasse. Um agradecimento à Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, em especial à Cristina e também ao professor Argemiro e ao professor Galindo, mas, como costuma dizer, é preciso fazer... O poeta espanhol diz que o caminho faz caminhando. Eu penso que ele, no seu tempo, teria razão. Eu hoje diria o caminho faz-se trabalhando. E é com trabalho que nós estamos aqui. Bem, eu vou ser um pouco desconcertante e desconcertado também, relativamente ao tema. Há aqui alunos meus que sabem qual é a minha opinião sobre esta designação de criminalidade organizada. Temos aqui um ilustre membro da mesa, o meu caro amigo Guilherme Werner, que é um defensor desta designação. Eu posso dizer que não sou. Sou totalmente contra esta nomenclatura, por várias razões que eu vou aqui tentar elencar e chamar a atenção de algo que é importante, que a logística, que muitas vezes nós brincamos, eu e o Guilherme Werner, mas a logística tem falhado muito. O rigor dos conceitos, que é fundamental, está-se a perder, como sabem, e o rigor científico que nos leva no âmbito do direito, que tem um princípio fundamental, que é o princípio da segurança jurídica, também está a desaparecer, o que põe em causa o próprio Estado de Direito. Já não falo de Estado de Direito democrático, só falo de Estado de Direito. Falo só em Estado de Direito. Avançando para o Estado de Direito material, social e democrático, então, ainda pior a emenda que o soneto. Por isso mesmo, este conceito que nós temos, e que aparece muito na legislação, primeiramente internacional, depois regional e nos Estados, porque vem numa onda, aquilo que se chama o Klaus Tiedemann, a americanização de todo o direito e o direito penal, é um conceito altamente confuso e também difuso. Também é um conceito incontrolável. Também tem alguns textos, por exemplo, em espanhol, em que eu falo de criminalidade organizada quando falo da Convenção, só quando falo da Convenção das Nações Unidas. Mas já lá iremos. Também é um conceito que eu costumo dizer tópico, eu gosto mais de tópico. Antigamente, os grandes juristas do século XIX e século XX, luso-brasileiros e até germânicos e italianos, alguns utilizavam o tópico jurídico, para tentar dar essa segurança jurídica que é fundamental. E tem uma influência dos meios de comunicação social, como sabe. Há tipologias criminais que nós temos hoje no nosso direito interno que são totalmente influência de estudos criminológicos, muitos deles sem base jurídica, mais uma base sociológica e antropológica, levados a cabo e promovidos pelos meios de comunicação social, e entra no ouvido e o legislador foge um pouco àquilo que há um livrinho bom, que é pequenino, um livro pequeno, do professor Castanheira Neves, que é o direito e a ciência hoje, e tem a ver com aquilo que se chama a autonomia do direito como ciência pura, ou como uma ciência que não pode abandonar os seus primados. Vejam só, comunicação social mete tudo no mesmo saco, e quando é comunicação social eu fico descansado. Eu fico preocupado quando vejo juristas a fazer o mesmo. Criminalidade organizada
associações criminosas, bandos criminosos, tudo com o mesmo sentido literário ou jurídico, quando na realidade, como sabem, não é a mesma coisa. São conceitos ou tipologias ou tópicos jurídicos completamente diferentes. Basta olhar para os próprios códigos penais. É claro que esta dimensão, nós estamos a falar, a Convenção das Nações Unidas foi assinada em julho, em Palermo, entre o dia 12 e dia 15 de junho de 2001, como sabem. É um trabalho de mais de 2 anos de discussão de vários peritos especialistas na matéria a nível internacional e tem a marca americana, como vão ver daqui a pouco. Mas há um fenómeno que catapulta e dá uma projeção forte para esta deturpação, esta desfocagem jurídica. E como penalista, algo que me preocupa muito é a confusão conceptual que se tem feito nos últimos tempos, que é o 11 de setembro. O 11 de setembro, e há um autor italiano, Mancini, que ele diz que é o acontecimento histórico para os mass media. E é verdade. Depois veio o 11 de março, depois veio o 7 de julho, como sabem. E estes acontecimentos mudaram o olhar que nós temos hoje, ou que algumas pessoas têm, sobre a liberdade, sobre a segurança e a justiça. Eu costumo colocar a liberdade, a justiça e a segurança. E houve, até porque a União Europeia, na decisão quadro de prevenção e repressão do terrorismo, eu digo prevenção e repressão. Este é algo que me preocupa. É tipicamente utilizado pelas polícias e magistrados o conceito de combate. É claro que se eu fosse general, gostaria que usassem o conceito, o tópico combate, porque é um tópico bélico, de guerra. Estava a dizer que as minhas forças são necessárias para resolver questões de segurança e de justiça. Mas, como jurista, preocupa muito este recurso contínuo ao combate, à luta, à guerra. Não, as polícias previnem e ajudam a reprimir o crime. E os tribunais, o Poder Judicial, têm a função de reprimir o crime, tem a função de repressão. Combate e guerra são para as Forças Armadas. Que é preciso verificar isso. E a criminalidade organizada e o terrorismo têm provocado esta elevada dimensão através daquilo que se chama a política do medo e da incerteza ou da ameaça. E, se pararem bem, os protocolos que surgem a seguir à própria Convenção são protocolos no sentido de ampliar cada vez mais os meios, instrumentos jurídicos de investigação e repressão criminal, sem nunca se fazer um estudo porque é que os anteriores não funcionaram. Esta é uma situação concreta. Isto tem a ver com o fenómeno da globalização, um autor que vocês gostam muito, como nós em Portugal, alemão, Ulrich Beck, que tem agora um livro que fala sobre a questão da globalização no interior global. Nós somos todos uma aldeia e só há uma segurança interna, que é a única do mundo. Não há Estados. E ele aborda esta questão relativamente à questão do crime e do crime organizado, do fenómeno do medo e da ameaça, e levanta 3 pontos fundamentais. Um deles é de desfocagem social. Vivemos um momento de desfocagem social. O que quer dizer, não há uma axiologia conceitual social neste momento, que influencia o direito, como sabe. Desaparece algumas distinções entre soldado e civil, guerra e paz, tudo é guerra ou tudo é paz. Tudo é amigo ou tudo é inimigo. Outro problema também é aquilo que se chama desterritorialização ou desespacialização da ameaça. Hoje a ameaça não tem espaço. Também. Outra situação é a desfocagem ou liquidificação dos perigos. Toda a comunidade hoje, como sabem, vive nesta ansiedade de perigos. Tudo está em cima da mesa e o mundo terrestre deixou de ser internacional e passou a ser um espaço interior global. A globalização, neste caso concreto, da vida humana gerou um só espaço
E este espaço tem trazido alguns problemas em termos de tópicos ou tipologias jurídico-criminais. O caso da criminalidade organizada, muitas vezes confundido, aqui é que é o grande aspecto. É confundido com a criminalidade de massa e tem promovido a esquizofrenia legislativa, não só dos blocos regionais, mas também dos Estados. Crimes de roubo, crimes de furto, o tráfico direto, aquilo que se chama de distribuição direta, tem entrado no leque da criminalidade organizada quando não é nada disso. Não é nada disso. É criminalidade de massa pura e dura. E já lá vamos. Porque entramos nesta onda do crime violento, furto de automóveis, tráfico de droga, distribuição direta, e é um discurso que interessa por criminalidade organizada, politicamente, ou não é no sentido da ciência da política criminal, não é nada disso. A política criminal é muito mais profundo e tem tentado respeitar esses limites, porque até, como sabem, a política criminal surge como aquela que vai dizer o se e o como da intervenção do direito penal. Se hoje é transistémica, isso vai dizer o se e o como, não podem acusar a política criminal de ser a mentora desta disfuncionalidade jurídica que estamos a viver a nível interno e a nível mundial. Porque está em causa a segurança jurídica. Esta confusão, que é utilizada nos discursos, provoca o sobressalto, como sabem, e provoca aquela teoria da ameaça difusa e interna, através do medo. E esta teoria difusa da ameaça interna e externa leva à teoria, como sabem, do direito penal do inimigo, do direito penal de autor, algo que a humanidade tentou colocar de parte e afastar após a Segunda Guerra Mundial, porque o que se passou não foi agradável, como sabem, às vezes temos a memória curta, por uma razão é que houve alguns alemães que lutaram para que determinados espaços históricos não fossem destruídos ou não fossem transformados em locais de lazer com campos de golfe, não é? Para que as pessoas fossem lá e vissem aquilo que o homem é capaz de fazer ao outro homem. E isto é muito importante. E esta teoria que está por trás de utilizar a criminalidade de massa, o que é criminalidade de massa, aquela que afeta o cidadão, e colocá-la dentro da criminalidade organizada, é muitas vezes utilizada no sentido político, eleitoral. E o jurista que se preze como cientista, especialmente os doutorados em Direito, na área do Direito Penal, têm de falar. Têm de deixar de estar calados, têm de vir para a praça pública e defender os valores, os direitos, as liberdades fundamentais pelos quais os nossos pais lutaram. Muitas vezes nos esquecemos disso. E esta esquizofrenia da criminalidade organizada, cujos conceitos, se eu fosse professor português, chumbava quem tinha escrito estes conceitos, de filosofia também, toda a gente bate palmas e fica feliz da vida. Porque o que nós temos mesmo, o que nós temos é uma criminalidade de massa forte e uma criminalidade estruturada. E chamo para aqui, depois o texto penso que vai ser publicado, além da leitura, mas eu vou fazer depois um texto mais adequado, o pensamento do Winfried Hassemer. O professor Winfried Hassemer tem tido um papel preponderante a nível mundial de chamar a atenção de alguns pontos que às vezes nos esquecemos e de tentar colocar as peças nas gavetas, a roupa nas gavetas corretas, como sabem. E ele chama a atenção de que este tópico de criminalidade organizada é utilizado como instrumento político ou legislativo, e eu aqui introduzo algo mais forte, tem sido utilizado como discurso do Panion, o discurso da implementação de uma reversão do direito penal do fato, para o direito penal do autor, como sabem. Isto é preocupante, porque mesmo aqueles que se dizem garantistas, mesmo os que defendem o chamado direito penal e processual penal
garantista, muitas das vezes, quando se dão conta, estão a falar desta criminalidade e falam dela como se fosse um conceito jurídico que preenche a teoria das topologias. Porquê? Porque, de repente, e como sabem, há aquele teorema que o tudo é nada. A criminalidade organizada é nada e o nada é a criminalidade organizada, em termos de construção sinalagmática. Também, e é preciso ter aqui um certo cuidado, que é olharmos para vários autores na área do direito e verificar que não há um conceito, não há consenso sobre aquilo que deve ser ou não deve ser criminalidade organizada. Porque é de tal maneira difuso o conceito, ou de tal maneira confuso e assenta em premissas daquilo que se chama o sistema aberto, que é altamente perigoso, como sabem, põe em causa o Estado de Direito, até o próprio Estado de Direito totalitário, não se esqueçam disso. Este sistema que nós temos tem levado a colocar em causa, em termos jurídico-criminais. Vejam os critérios que são utilizados. E aqui vou seguir o que o professor Infernado Assmer alerta. O critério da participação de bandos bem organizados ou atividade criminosa habitual e profissional. Este critério, como elemento que vem caracterizar a criminalidade organizada, não tem qualquer sentido. Porquê? Porque se nós olharmos para a criminalidade de massa, que é diária, e várias formas de criminalidade, muitas das vezes tem como base o bando organizado. Vejam a Convenção da Droga de 1988. Está lá. E nas legislações internas. A atividade criminosa habitual e profissional. Então, quantos agentes do crime atuam nesta área no âmbito da criminalidade de massa? De roubos, furtos. Esse é um critério que não pode ser utilizado, mas é utilizado pela Convenção. Outro critério falível é potencial de ameaça gigantesco e incomensurável. A pergunta que eu faço é, mas este critério ou esta potencialidade não se verifica na criminalidade habitual, na profissional e de bando? Vejam, por exemplo, um crime de roubo numa grande cidade, o efeito da potencialidade da ameaça é X. Se for numa zona, numa aldeia, é X elevado a 10. E estamos a falar de um crime que está enquadrado em termos de criminalidade de massa. Também este critério não é o mais adequado. Também o outro, no sentido qualitativo, que é utilizado, que é potencial de ameaça. E tem a ver aqui com aquilo que se chama, e este pode levar a algumas situações, que é, ou aquele que devia ser utilizado mais que o potencial de ameaça, que se prende com a usurpação e infiltração nas instâncias centrais da ordem do Estado, a introdução no aparelho do Estado de operacionais que dominam as estruturas do Estado e a influenciam. Aqui já nos aproximamos mais desse conceito, daquilo que é mesmo a criminalidade organizada. Mas mesmo assim, há falhas, porque são identificáveis estes indivíduos e este tipo de crime que é utilizado, normalmente, também é identificável e entra no âmbito da criminalidade de massa. Então, quais são os critérios que o professor Infernado Assmer apresenta para se falar de criminalidade organizada? Porque ele defende que há essa criminalidade organizada em determinados Estados, não em todos, mas em determinados Estados. A mutabilidade do fenómeno, que leva à incapacidade de prevenção e repressão, como sabem. E esta mutabilidade está ligada fortemente às tendências de mercado nacionais e internacionais. Direciona-se para aquele crime que está dentro do próprio Estado, domina o Estado e manipula o Estado por dentro. É a mutabilidade do fenómeno. Algo que nós não vemos no conceito da Convenção.
Outra, é uma atividade criminosa sem vítimas imediatas, diretas, as chamadas vítimas diretas. É o fenómeno das vítimas difusas. Aqui a Convenção segue este critério quando coloca como os crimes mais preocupantes no âmbito desta criminalidade a corrupção, o branqueamento de produtos, como sabem, de bens. Esquecendo-se aqui do desvio de subvenções, que provoca grandes efeitos negativos na economia dos Estados, no caso da Europa, por exemplo, o dinheiro da União Europeia e os desvios de subvenções da União Europeia foram brutais, e os países que o fizeram estão a sofrer as suas consequências, e também, os crimes tributários. Ainda outra pessoa germana falava aqui deles. Eu falo tributários para englobar os fiscais e os da Previdência. Aí funciona. Mais, outro critério que ele considera que deve ser utilizado é o critério da técnica da intimidação das vítimas. Vamos ver, aqui das vítimas quando são conhecidas, quando há conhecimento direto. Principalmente, eu fui buscar o critério que envolve os grupos mafiosos, que é utilizado, como sabem, pela Cosa Nostra, que é através da extorsão em troca da proteção. O outro critério que ele também apresenta é este. Tem a ver com as bases. A base onde o lucro se verifica não é o espaço onde ocorre a ação criminosa. E a ação criminosa espalha-se por vários, cá está, a despacialização. Está diluído a nível mundial, não se sabe, só sabe quando acontece. E os lucros aparecem na base, muitas das vezes, aqui, e buscar o livro do professor Luís Ferrajoli, os crimes de Estado. Estados envolvidos, grupos financeiros envolvidos, que convivem e vivem com o Estado. Outro critério que ele utiliza, quer dizer, neste critério é, onde há lesão do bem jurídico, não é onde o lucro, ou o bem, o benefício que é tido, não é no mesmo sítio. São espaços completamente diferentes. Por isso é que vem a teoria da transnacionalidade, como sabe, que aqui também foi utilizado na Convenção no artigo 3º. E bem, na minha opinião. Multiplicidade de disfarce e de simulação. Tal é a dificuldade de ser detectado, tal é a dificuldade de saber se há crime ou não, neste caso concreto. Porque se nós sabemos que o crime ocorre, nós estamos já a falar de criminalidade de massa. Não, a capacidade de simulação e de disfarce é de tal maneira, passados 5 ou 6 anos, é que se vem a descobrir que foi cometido este e aquele crime, cujos efeitos perversos na economia e as lesões estão-se a verificar neste momento. Porquê? Porque ela está dentro da própria máquina, estrutura do próprio Estado. Bem, então o que é que o professor Winfried Asmer considera como criminalidade organizada? Resumidamente, ele diz o seguinte: o braço com o qual, este crime é o braço com o qual pretendemos combater toda e qualquer forma de criminalidade esteja paralisado, ou seja, quando os poderes legislativo, executivo, judiciário se tornem corruptos e venais. Ele vem dizer que só há crime organizado quando o Estado deixa de ter capacidade de prevenção e reação, porque não consegue detectar, nem saber no momento da notícia do crime, não consegue detectar o crime. Caso contrário, teremos aí aquilo que chama a criminalidade, aquilo que é colocado dentro da criminalidade organizada é mais criminalidade estruturada. Mas este pensamento do Winfried Asmer tem 20 anos. Foi publicado este estudo em 1993 e foi traduzido para português no Brasil e em Portugal, foi o mesmo autor que traduziu, em 1995. E, como sabem, está muito centrado na ideia das Convenções de Viena de 1988, cujo peso e a força determinativa da Convenção tem
como sabem, o pensamento de Ronald Reagan, penso que sabem disso. É uma convenção, a questão do branqueamento de capitais e várias tipologias que estão nessas convenções, são várias convenções, uma delas é da droga, e tem essa força. Por isso é que o professor Klaus Tiedemann diz que nós, desde a década de 80, vivemos a americanização do direito penal. Mas é um conceito mais próximo daquilo a que se deve considerar até uma criminalidade organizada transnacional. Mas vejam, e este conceito dele de 1993 é muito mais avançado do que o conceito de 2001. Porquê? Porque os Estados não querem assumir que dentro do próprio Estado o crime existe. É preciso verificar isso. O que estamos aqui a falar, então, sobre a Convenção das Nações Unidas de julho de 2001, não é junho, em que, se repararem bem, eu tenho aqui a Convenção, que é para não me enganar, tem aqui o artigo 2º, que, em termos de logística, é um artigo, é um primor, dá para fazer uma tese de doutoramento sobre este artigo. Diz assim, a Convenção não diz o que é criminalidade organizada, foge a esse conceito, mas vem dizer o que é grupo criminoso organizado. Até porque quer depois, através do artigo 5º, que os Estados que não tenham a criminalização do grupo criminoso, ou a associação criminosa, como nós temos em Portugal, que tem até qualificação no âmbito da droga, ou o bando criminoso, que é uma qualificação também, traz confusão. Continua do artigo 5º. Então diz o seguinte, grupo criminoso é um grupo estruturado de 3 ou mais pessoas. Começa logo por dizer que o grupo criminoso organizado é um grupo estruturado. E depois, na linha C, vem dizer o que é grupo estruturado. E diz o seguinte, o grupo estruturado, enquanto que em cima diz o estruturado de 3 ou mais pessoas, vem dizer em baixo. Já lá vamos aqui aos pontos. Um grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, cujos membros não têm necessariamente funções formalmente definidas. Então, se estamos a falar de um grupo criminoso organizado, como é que eu introduzo dentro do conceito do grupo criminoso organizado o grupo estruturado? É o sistema aberto. Cabe tudo aqui dentro. Isto é tipicamente dos modelos de sistema aberto. É claro que este artigo 2º, e principalmente este artigo 2º e o 5º, são 2 artigos que põem em causa a teoria do dispositivo, a teoria da positividade, daqui de um autor que no Brasil gosta muito de abordar, que é o Agamben, o italiano. Pelo menos há muitas traduções do pensamento dele. Por isso mesmo, agora perguntam, porquê é que foi colocado assim? Primeiro, não respeita o princípio da harmonização que se pretende no âmbito chamado de direito penal internacional ou de cooperação internacional. Mas este critério é um critério que se afasta da conceitualidade de ação, de atividade, e vai buscar aquilo que chama o critério organizativo. É mais fácil eu colocar o critério organizativo como elemento objetivo do tipo, do que colocar o critério da ação, do facto. Estão a ver? Isto não é por acaso. Isto não é por acaso. Esse é um aspecto. Grupo criminoso organizado. Não é atividade. Espera bem, não é aquele grupo que faz, não é atividade. Isso vem mais à frente. Mas é um critério ou um conceito que apresenta uma duplicidade conceitual. Por um lado, é grupo criminoso organizado e, ao mesmo tempo, um grupo estruturado. Aqui gera-se uma certa conflitualidade em termos conceituais e de segurança jurídica. Mas o mais engraçado é que vamos ao artigo 5º e quando se diz que os Estados-partes devem promover tal, por aí afora, como sabem,
desse grupo estruturado, ou grupo organizado, fala em 3 ou mais pessoas, mas na linha A, na linha I, ou no inciso I, da linha A do número 1 do artigo 5º, diz o seguinte: o entendimento com uma ou mais pessoas. Bem, se é um entendimento com uma ou mais pessoas, eu posso ter um grupo organizado com 2 pessoas. Estão a ver? A confusão que isto gera. Gera uma certa confusão. Este é um dos aspectos fundamentais que é preciso reorganizar. Mas este critério organizativo domina completamente a Convenção. Porque o que está em causa não é a ação, a atividade, o facto, o que está em causa é o autor, os possíveis autores. Isto tem tudo uma certa linha de raciocínio, como sabe. E determinados autores. Mas esta Convenção centraliza este crime na chamada criminalidade económica ou financeira. Mas é mais económica, mas é económica ou financeira. Vejam, na parte final da linha A, quando diz para obter um benefício económico ou benefício material. Só que está provado também cientificamente, não sou eu que estou aqui a dizer, mas já li sobre isso, é que a criminalidade, essa criminalidade organizada, que é invisível, que nós não tocamos, oculta, que circula à nossa volta, vive da criminalidade de massa. E muitos pontos de ação e de produtividade estão na criminalidade de massa. Não existe uma sem a outra. Depois vamos ao artigo 6º, branqueamento do produto do crime e as medidas a seguir no 7º. Artigo 8º, corrupção. O artigo 9º é as medidas. Depois, mais à frente, temos o crime da obstrução à justiça, que está ligado, como sabem, à questão do branqueamento de produtos do crime, ou de produtos, de bens. Levando aqui a questão do bem jurídico, também não vou falar sobre isso. O que está aqui em causa, vamos lá ver, é que tem uma avaliação muito mais ampla. Depois, o que acontece? Nós vamos ao artigo 3º e verificamos que não é, ou não são só estes crimes. Não é só o branqueamento, não é só a corrupção e a obstrução à justiça que devem ser enquadrados dentro da criminalidade organizada. É todos os crimes graves. E o que é um crime grave? Todos aqueles que forem punidos com pena privativa da liberdade superior a 4 anos. É claro que está aqui matéria boa para os advogados, como sabem, para promoverem, levantar aqui a questão até da própria inconstitucionalidade. Se há violação do princípio da segurança jurídica, há uma questão de constitucionalidade que tem de ser levantada, de constitucionalidade material. O que quer dizer que esta Convenção, por um lado, tem o método que fecha, mas depois utiliza o método remissivo, ao colocar, ao abrir a porta a todo tipo de crime que possa, ou que seja punido com pena privativa superior a 4 anos, e ao abrir essa porta, cria aqui o sistema aberto. O sistema aberto é altamente perigoso, como sabe. E é perigoso porquê? Porque nunca sabemos o que é crime organizado, como diz a Convenção, ou do grupo organizado ou estruturado, como queiram chamar, e aquilo que não é. Porque tudo pode ser crime organizado. Segundo o que está aqui, desde que seja punível com mais de 4 anos, entra dentro do crime organizado. Tem uma coisa boa a Convenção, na minha opinião, que tem a ver com o princípio da transnacionalidade. Está muito bem desenhada essa ideia. Aí é um dos louvores que esta Convenção tem. Mas quanto a esta questão conceptual e até limitativa, porque, vamos lá ver, costumo dizer que, como sabem, há muita gente que critica as Constituições. Só que a Constituição surgiu, formalmente, porque ela existe materialmente, para limitar o poder. O direito penal também existe, a codificação ou a construção dogmática penal existe para limitar o poder de punir. Não é para aumentar e abrir a caixa de Pandora para punir. Sob pena de voltarmos ao século XVII. Ao século XVI, ao século XVII, ao século XVIII. Mas,
é que este método aberto, ou sistema aberto, tudo pode ser criminalizado desde que se enquadre também dentro do grupo estruturado. Porque a linha B abre um leque brutal do que é e do que não é, ou pode ser, crime organizado e estruturado. É um conceito confuso e incerto em toda a sua fenomenologia, como sabem. Já falei aqui a questão das duas, e podemos ter duas pessoas como nessa questão. E não vou aqui analisar porque penso que o tempo está a esgotar. 5 minutos. E é um conceito que os Estados, por exemplo, Portugal, transpôs na íntegra, conforme está. Esquecendo-se que tinha já uma tipologia criminal que é associação criminosa do Código Penal. Esquecendo-se também que já tinha na sua legislação interna aquilo que são os bandos criminosos no âmbito da lei da droga. Esquecendo-se que dentro da sua legislação interna já tinha o que é aquilo que são as organizações terroristas. Também. O que acontece aqui, entram em conflito os conceitos. É claro que se eu for advogado, vou buscar o conceito de grupo organizado, porque levanta questões de segurança jurídica que foram implementadas por uma lei da Assembleia da República, que está no artigo 5º da Convenção. Isto acontece para quê? É que esta política do medo, da incerteza, da ameaça, permite legitimar os Estados a dotar os operadores da prevenção e da repressão de instrumentos jurídicos de investigação, de instrumentos jurídicos e operativos de investigação que a sua própria Constituição, o seu próprio ADN democrático não aceita. Mas com este discurso, grupo estruturado, 3 ou mais pessoas, durante um período de tempo, atuando concertadamente com a finalidade de cometer um ou mais crimes graves. Graves, estão a ver? Pum. Aberto, qualquer crime grave. Ou infrações estabelecidas, que só estão aqui na Convenção, aquelas que eu vos falei. Tudo cabe aqui dentro. Depois, diz grupo estruturado, durante um período de tempo. No grupo estruturado diz o seguinte: cujos membros não têm necessariamente funções definidas, podendo não haver continuidade na sua composição. Quer dizer, já não entendo. Mas há tempo ou não há tempo? Não há tempo ou não há tempo? É que o legislador, a legística, não é, Guilherme Werner? A legística tem-se esquecido de que o tempo e o espaço são fundamentais na ciência jurídica. Na pronada da minha tese de doutoramento, eu fui buscar a teoria do Etienne Klein, do físico e químico, como sabem, Prémio Nobel, para explicar que no andamento do processo, no andamento da atividade da polícia, do Ministério Público, a atividade preventiva, de investigação, no âmbito da repressão já criminal, há um espaço e há um tempo. E é este tempo que faz funcionar ou não a justiça. Quando nós colocamos e integramos uma convenção sem ter este cuidado de purificar os conceitos, cá está mais uma vez, os tópicos, enquadrando-os como se fosse um conceito criminológico, se é ofensa à criminologia, criminológico, mais sociológico e antropológico e não jurídico, gera-se algo que é altamente preocupante, que é, está em causa o próprio Estado de Direito. Porquê? Por uma simples razão. Aqui no livro que prefaciei do nosso amigo Célio, que está ali à venda, que é a Investigação Criminal Especial, seu regime no marco do Estado Democrático e de Direito, foi-me orientando, aconselho-vos a ler, uma brilhante dissertação de mestrado. Não é por acaso que eu não utilizo criminalidade organizada. Porque eu considero que o que nós temos a nível mundial, em termos jurídicos, que deve ser estruturado, o que se deve colocar em termos jurídicos, e é preciso perceber isto,
Não estou a dizer que não existe este tipo de crime. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar aqui no respeito de um princípio fundamental do Estado de Direito. E depois toda a gente se queixa que o Tribunal Constitucional ou o Supremo Tribunal Federal declaram inconstitucionalidade material de leis. Então, se viola um princípio do Estado de Direito, um princípio constitucional que é a segurança jurídica, estes tribunais existem para fazer valer a Constituição, fazer valer os princípios que devem reger o Estado de Direito democrático ou democrático de direito. Aqui eu falo, e está aqui no prefácio, da chamada criminalidade especializada, complexa, mutabilidade estrutural e orgânica, e é transnacional. O que nós temos, isso sim, em termos jurídicos, em termos de tópico jurídico, é complexidade, especialidade, altamente especializada, violenta, sem dúvida alguma, e estruturada. Complexidade envolve a questão da simulação, da difusibilidade que existe ao longo temporal espacial deste tipo de crime, como sabem. Mas todos os Estados têm instrumentos jurídicos e operativos para prevenir e reprimir este tipo de criminalidade. Este que está aqui. Este. O problema que se levanta é no âmbito da prova. E o problema da prova não está na lei. Não está na Constituição. Não está no Código de Processo Penal ou na legislação processual penal avulsa. Não, não está. Está na qualidade científica do investigador criminal. E quando falo científica, eu não estou a falar de CSI, do doido. Não estou a falar disso. Estou a falar de um pensamento científico na investigação criminal. Do policial, do investigador que utiliza o cérebro, a massa encefálica, em vez da massa muscular. É disto que eu estou a falar. O problema está aqui, não está na lei. Então, qual é que é o meu conceito de criminalidade organizada e que existe? E esta, infelizmente, não tem sido investigada e por isso é que os Estados estão como estão. E isto é preocupante, porque nós temos Estados nessa situação. É quando nós temos uma criminalidade organizada, nós deixamos de ter Estado de Direito e muito menos democrático. É o fim do Estado. É a substituição do Estado enquanto ordem jurídica consistente e sistemática por uma ordem jurídica, por uma ordem não jurídica, vazia de valores e de princípios. Nós temos Estados a nível mundial que são os criminostados. Estão identificados a maior parte deles. Vejam, não é especulação eu comprar por 1 e vender por 5, quando devia só vender por 1,10. Mas é-me permitido a mim, Estado, comprar dinheiro a juros negativos, não vou dizer qual, porque não identificam qual é esse Estado, e depois emprestar aos outros que estão necessitados a 7%. Será que ninguém percebeu que é isto que está em causa? Um exemplo concreto. Num Estado de Direito material social-democrático, que implicava uma investigação séria sobre isto, que se passa também com os bancos, com o sistema financeiro, que está inserido dentro do sistema, domina o sistema e não quer regular o sistema. Porquê? Porque ele quer uma ordem não jurídica. Essa ordem não jurídica e vazia de valores e de princípios. É isto que é a criminalidade organizada. E é isto que está a destruir a economia mundial, está a levantar questões gravíssimas a nível mundial. Este sim, este é o crime organizado. Este existe. E este ninguém lhe toca, como sabe.
E para estes não há capacidade investigativa, sem dúvida alguma não há. Há uma possibilidade. Só se resolve este problema com aquilo que tenho defendido ultimamente, que é com a chamada ordem jurídica mundial. E é isso que esperamos que venha a acontecer, para colocar esses Estados que se dizem democráticos, benfeitores dos pobres, não é? Mas que no fundo estão a explorar, estão a destruir por dentro. Este é que é o crime organizado. Manipulação do sistema financeiro, sistema industrial, químico, físico, no âmbito da medicina farmacêutica, na área da indústria farmacêutica. Não é as corrupçõezitas lá dos médicos, não é isso. Isso cá está, é estruturado, é mini-organização, é empresarial, isso é empresarial. Bem, peço desculpas se os macei, mas a minha ideia é pô-los a pensar e dizer-vos que este tópico que nós temos de criminalidade organizada, conforme aparece e é colocado, é supranacional, é imposto por determinados pensamentos estatais, como sabem, que advêm de convenções que são impostas por determinados Estados, e este crime é preocupante, é muito preocupante. Agora, aquele crime que nós falamos muitas vezes como crime organizado, perdoem, mas eu considero que não é crime organizado, é sim crime complexo, é violento, sem dúvida alguma, altamente especializado, altamente estruturado e também, como sabem, e é grave, que destrói todo o sistema, como sabem. Por isso, termino por aqui e alguma questão depois que me queiram colocar, terei à vossa disposição. Muito obrigado.